Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Ajeitando a luz aqui para não ficar dando reflexo no óculos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Sandra Pereira, iniciando a segunda live do Movimento Verticalizando. Sim, hoje mesmo. 2 de novembro, dia de finados, né? Dia que nós lembramos, honramos a todos os nossos ancestrais, a todos os nossos amores que partiram já, né, para a espiritualidade. Hoje é um dia muito importante. Então, nada melhor do que hoje para trazermos as lives, então, fazermos a contribuição, né, da semana. Hoje nós estamos trazendo o assunto comunicação vibracional. Tudo a ver com o momento que estamos vivenciando, né? Então a gente vai fazendo uma introduçãozinha, né? Esperando aí os nossos amigos entrarem. Deixa eu clicar aqui para ver. Tá tudo certo. Eu não tenho muita experiência no Instagram, então a gente vai meio, né, movimentos friamente calculados na live do Instagram. Mas tá tudo certo, o importante é que ela vá para o ar, né, e as pessoas consigam nos assistir, então. Vou fazendo uma breve introdução, então, do que é o movimento verticalizando, né, enquanto os nossos amigos vão entrando, né, as pessoas vão conectando aqui conosco. O movimento verticalizando foi também, assim como o projeto Todos Juntos, de toda quarta-feira, que eu faço no Facebook, recebi por intuição nos processos de meditação da manhã, né? Onde a orientação é passar para um número maior de pessoas as orientações que a gente passa aí em consultório. Né? São dicas práticas, dicas terapêuticas, fortalecedoras, dentro das óticas das terapias alternativas que eu trabalho. E claro, sempre com um olhar ampliado, né, para todas as outras terapias alternativas, né, para a área espiritualista de uma maneira geral. Então, todas as segundas-feiras, às 8 da noite aqui no Instagram, foi bastante pedido por algumas pessoas, né? Como eu comentei, eu sou mais do Facebook, né? O meu público maior é no Facebook, mas o Instagram ele tem sido muito utilizado ultimamente para essas lives, né? Para trazer conteúdo e demais contribuições. Então, aí atendendo a pedidos, estou fazendo as lives de segunda-feira, trazendo esses assuntos, então, né? E alguma abordagem aqui no meu Insta. Né? Depois eu compartilho o linkzinho nas demais redes sociais para quem puder ver depois, né? Porque sabe como é que é? São tantas lives, né? A gente nem sempre consegue acompanhar todas no momento em que elas estão acompanhando. Mas o fato é que com o advento da pandemia, né, as redes sociais todas permitiram com que as lives fiquem gravadas, né? Então esta não vai ser diferente, ela vai ficar gravada no meu IGTV aqui do Instagram. E eu também vou baixar ela e vou colocá-la no meu canal do YouTube, né? Lá já tem uma playlist específica do projeto Todos Juntos, que já estamos aí com quase 30 lives, né? O ano inteiro ficamos trazendo convidados para conversar, né, a respeito das diversas portas da espiritualidade. E essa agora do movimento verticalizando também vou seguir no mesmo esquema. Eu vou criar uma playlist lá específica, colocando todas as lives lá, né, para a pessoa que quiser salvar essa playlist e ter ela sempre à mão para assistir no momento em que o bicho pegar, né? Vai ser para isso essa ferramenta. Então, essa é a intenção, né, de estarmos fazendo o movimento verticalizando. Então, hoje é o segundo encontro, né? Semana passada falamos sobre desapegando do ego, né?
assunto que não deixa de estar conectado com o de hoje, mas hoje nós vamos falar mais de um ponto de vista interrelacional, né? Porque a comunicação, ela não pode ser só individual, né? Nem tem como ser só individual. Então, ela é coletiva, né? E para que mudemos os padrões que vinhamos fazendo, precisamos entender os novos padrões aí, né? As novas configurações de relações que nós vamos ter para nos relacionarmos, né? Então, por isso, nosso título de hoje, né? O assunto que vamos trazer hoje é comunicação vibracional. Então, entrando diretamente no assunto, né? Sendo objetivas, né? Trazendo o assunto, são 4 tópicos, né? Espero que dê tempo. Aqui no Insta a gente tem limitação de tempo, né? Mas eu tô cuidando aqui no relógio direitinho, então vamos ver se vai dar tempo. O primeiro tópico, né? Assim, para uma comunicação vibracional, não dá mais para a gente se comunicar através do ego, né? Através dos papéis que nós exercemos aqui nesse momento que estamos vivenciando. Se nós estamos exercendo o papel de mãe, o papel de profissional, sei lá, o papel de tia, de prima, de filha, de pai, né? O papel de irmão, nossa comunicação dentro destes rótulos atende a paradigmas estendidos nos papéis de cada um. E, na verdade, o que está sendo pedido, né, nesse momento de mudança vibracional do planeta, é que nós passemos a nos comunicar com a essência do nosso ser. E como que nós vamos fazer isso, né, dentro de um processo de mudança tão intenso, né, que tem sido nos pedido já há alguns anos, né, através dos desafios de vida de cada um. E esse ano mais do que nunca, né, através do desafio coletivo que foi o coronavírus. Então, muito se tem falado a respeito de processos de reforma íntima, autoconhecimento e tudo mais, e esse é um fato, assim, né? Não tem como a gente migrar este olhar do ego, né? Do olhar ilusório, que é o que se manifesta através dos papéis que nós exercemos, para o da nossa essência, se não for através de ferramentas de autoconhecimento. Existem N ferramentas de autoconhecimento, principalmente na área das terapias alternativas, né? Antes disso, já tínhamos a psicologia tradicional, oficial, científica, que já oferece contribuições enormes nesse sentido. Mas as terapias alternativas estão aí para corroborar nesse interim e auxiliar as pessoas com outras ferramentas, com outras possibilidades, né? Muitas das vezes onde a psicologia tradicional já não atendia mais. Então, aí as terapias alternativas entram com um novo olhar, entram com uma nova abordagem. Uma abordagem normalmente que costuma ser global, né? Envolvendo não só a parte psique da pessoa, a parte psicológica propriamente dita, mas também uma análise, um acolhimento das emoções da pessoa, também a questão espiritual e energética, que estão ali diretamente interrelacionadas, né? Uma não anda sem a outra. Então, no momento em que se tem uma única abordagem, as outras ficam capengas para trás, né? Respostas ficam faltando. Então, dentro dessa necessidade de processo de autoconhecimento, tenho vivenciado esse ano, tenho sugerido diretamente para os pacientes em consultório, visto colegas também procederem da mesma forma. Meditação é uma das principais ferramentas que se tem trabalhado hoje em dia para se fazer o primeiro movimento pedido para uma comunicação vibracional, que é o movimento para dentro, né? Eu não consigo ter um ancoramento suficiente para verticalizar e me sustentar na vibração elevada, né? Que vai nos ser pedida para esta nova comunicação, né? E eu só consigo
sustentar esta minha verdade, ou seja, quem realmente eu sou, se eu me conheço, né? Se eu percebo, entendo, acolho as minhas sombras, as minhas dificuldades, os meus desafios, obviamente dando a devida atenção a isso e procurando melhorar isso, né? Porque nesse processo todo que é sugerido, não em nenhum momento se pede que sejam resolvidas as questões íntimas das pessoas, né? Os seus desafios íntimos. Não, não é nesse sentido, né? Para ocorrer uma comunicação vibracional, o processo anda junto com a cura, né? Mas o pedido, né? A solicitação para o momento é de que se dê atenção para essas questões, se acolha essas questões de dores internas de cada um, principalmente as nossas, né? Individuais. Que é o que dentro das terapias a gente chama do acolhimento das dores da pessoa, né? Acolher não significa aceitar e se conformar, não, não significa isso. Acolher significa abraçar aquelas dores como parte integrante do seu ser e através de ferramentas de amor, este é um primeiro ato de amor, né? O acolhimento, as suas dores, encaminhar um processo de agregação dessas dores ao ser para que elas deixem de ser dores e passem a ser aprendizados, né? Então, obviamente, não é um processo rápido, nem se pede que seja isso, né? A natureza não dá saltos, então a nossa natureza íntima também não vai dar saltos, né? Muitos tropeços ainda vamos fazer, dificuldades ainda vamos ter, né? Dentro da linguagem da psicoterapia reencarnacionista, gatilhos e armadilhas mil vão continuar surgindo, porque faz parte do processo, né? E aí, dentro da orientação do acolhimento às nossas dores, a gente vai trabalhando o processo da maternagem íntima, né? Ou paternagem íntima para os homens, né? Que é quando, com amor, carinho, compreensão, a gente cuida das nossas dificuldades, a gente cuida da nossa criança interior como se fosse nosso filho. É uma técnica que eu utilizo diretamente, assim, e funciona, minha Nossa Senhora, muito, né? Porque quem de nós, né, mesmo as pessoas que não desejam nesta encarnação ser pais ou serem mães, mesmo assim, as pessoas ainda têm o seu instinto maternal, né? Estão hoje dentro de uma escolha e tá tudo certo, cada um de acordo com as suas vontades íntimas, os seus desejos íntimos, né? Mas o fato é que amorosamente o acolhimento a esta criança interior, que é uma representatividade que a gente usa nas terapias para os nossos desafios, né? As nossas inferioridades de alma estão pesando na nossa criança interior, que precisa ser acolhida com amor, com carinho, compreensão, com processo educativo, né? Dependendo da maturidade emocional que a pessoa tem, desde o beabá, né? Desde o beabá, nossa criança interior precisa ser acolhida. E de maneira nenhuma existe algum fator em demérito nesse sentido, né? Não é, a nossa criança interior não é menos do que as outras por este fato, não, é apenas uma característica, né? Então, assim, com muita leveza a gente vai tratando isso para promover esse processo de autoconhecimento, né? Porque para conseguirmos verticalizar e sustentar essa verticalização, nós precisamos estar conscientes de quem nós realmente somos e quais as nossas intenções com a nossa comunicação, né? O que eu estou querendo comunicar, afinal de contas, né? Já vamos chegar nesse ponto, porque isso é muito importante para esse processo de sustentação da comunicação, né? Se eu tô falando algo, mas o meu coração vibra algo diferente do que eu estou falando, a minha vibração automaticamente desce e volta para a terceira dimensão, que é onde nós estamos nesse momento em processo de saída da terceira dimensão, né? Estamos adentrando em quarta dimensão, muitos de nós em quinta dimensão já,
né? Onde esse relacionamento é vibracional, onde as pessoas não precisam nem usar a boca mais para falar. As pessoas se falam pelo pensamento, se falam pelos sentimentos a muitos quilômetros de distância, né? Então, para sustentar isso, existe a necessidade de uma verdade, né? E essa verdade só se sustenta se ela for conhecida. Se ela não for conhecida, fica difícil qualquer tipo de intenção, digamos assim, vantajosa, né? Evolutiva. Essa palavra se encaixa melhor do que vantajosa, né? Nossas intenções evolutivas ficam diretamente condicionadas a esse binômio, né? A essa questão aí de verdade íntima e vibração que eu estou emitindo, né? Então, o processo, né? Eu falei no início que para tratarmos de comunicação vibracional, a direção é para dentro, para cima e depois para os lados, né? Para dentro, para cima e depois para os lados. Por quê? Esse movimento de para dentro te proporciona o que dentro das áreas espiritualistas, energéticas, a gente entende pela Merkabah, né? É a construção da nossa identidade energética, né? É uma Merkabah, é como se fosse, para quem é espírita, por exemplo, este é o perispírito, a nossa identificação no mundo energético e espiritual. Não tem como burlar e camuflar isso, né? Então, quando eu volto para dentro, eu construo e percebo esta Merkabah, né? Obviamente, para as pessoas que não têm essa questão da visão desenvolvida, as pessoas não veem, mas elas sentem, né? Uma inteireza de ser, uma certeza íntima, né? Mesmo que esta certeza íntima contenha ali aqueles checklists de pontos a melhorar. Ok, todos nós temos, né? Mas o fato de tu conhecer aqueles pontos a melhorar e como uma mãe acolhe a um filho, acolher esse checklist e procurar melhorá-lo como uma mãe que educa o filho, né? A tua Merkabah se constrói de uma maneira muito consistente, muito íntegra, né? É a tua verdade. Duela quem duela, né? É aquela história. Se a pessoa não gosta do que tu tá apresentando, bom, então não se afiniza contigo, nem se comuniquem, né? Ou se comuniquem, como dizia o Seu Madruga do Chaves, com movimentos friamente calculados, né? Porque ali existem Merkabahs discrepantes, dissonantes uma da outra. Não que não possam se comunicar, até podem, mas com cuidadinho, né? Muito possivelmente ali contém, nessas Merkabahs, pontos a melhorar muito parecidos, né? Porque uma se reflete na outra. Isso é muito interessante de se analisar, né? É o processo do espelho que analisamos por diversas óticas, né? A gente se incomoda com quem é muito parecido conosco. E isso, incomoda pra caramba todos nós, né? Porque a gente tende a se defender num primeiro momento do que a gente não gosta, do que vê no outro e diz, mas bem capaz, eu não sou assim. Né? E aí, se tu for avaliar, analisar com bastante cuidadinho, puxa, tem sim. Aquelas características tem dentro de mim. Isso é difícil, isso é dolorido, né? Para nós nos darmos conta, para nós aceitarmos isso, abaixarmos as nossas barreiras, né? De orgulho e vaidade, de um ego que sustenta papéis, né? Aqui estamos no mundo das ilusões. Então, fazermos este movimento de abaixarmos as nossas barreiras, de largar os papéis, né? As famosas máscaras que a gente carrega por aí, é um processo que não é fácil, exige coragem, né? Exige coragem, força, persistência. Mas, tipo, né? Nós tivemos muito tempo para fazer isso. Até que o criador chegou num ponto em que disse: tá, então agora, criançada, vamos lá, todo mundo vai ter que fazer esse exercício. De matemática, bem difícil, de química, de física, da matéria que tu quiser que signifique para você. Mas agora todo mundo vai ter que prestar essa prova.
vão para dentro de casa, ficarem quietinhos, todo mundo de castigo, porque ninguém fez a lição até agora. Muitos poucos fizeram a lição, os famosos temas de casa, né? Fizeram poucos até agora. Então, vão para dentro de casa, ficar de castigo para efetivamente colocar isso em prática. Quem não colocar isso em prática, quem não fazer essa mudança, essa virada de chave em função do período de isolamento de sociedade que nós tivemos, quando voltar para a sociedade com ainda sustentados os seus velhos valores de comunicação, simplesmente não vai conseguir se manter, vai se sentir peixinho fora d'água, né? E aí as dificuldades vão aumentar, né? Porque os desafios que já tinham antes continua, tudo igual, né? Vai continuar. E aí vai se ter mais um desafio ainda, que vai ser a discrepância vibracional para a comunicação, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para tratar em relação à comunicação vibracional. Depois disso, né, a gente tem um movimento de verticalização. Em geobiologia espiritual, que eu faço atendimentos de geobiologia espiritual, dou cursos de geobiologia espiritual, então muita gente já me ouviu falando a respeito das redes de transmissão energética, né? A famosa rede de transmissão homeostática, linhas Hartmann, Curry, Perret, né? O que significam essas linhas, as nódoas energéticas, né? Que existem, toda essa realidade de malha energética existe em nós, no nosso corpo físico, né? Existe ao nosso redor todo e também existe ao redor do planeta, né? Então, a internet, minha gente, é apenas a materialização do que já existe energeticamente, né? O que existe energeticamente é um verdadeiro conglomerado, um enorme sistema super complexo de comunicação através de redes energéticas, linhas energéticas, por onde existem determinações de vibrações. Se a gente conseguir estabelecer uma conexão com essas linhas, a gente entra num fluxo global energético, o famoso fluxo, né? Hoje em dia se tem falado muito de fluxo de prosperidade, fluxo de abundância. É exatamente este o raciocínio, né? Muitas terapias alternativas utilizam desta abordagem. Então, entrar neste fluxo é literalmente trilhar nessas linhas energéticas. Só se sustenta nessas linhas energéticas quem possui uma Merkabah muito bem estruturada, né? Aquela velha história bíblica, né? Jesus falou sobre os assentamentos da sua casa. Onde que você quer assentar a sua casa? Né? Sobre um terreno de areia, um terreno de barro ou um terreno de pedras? Aonde a sua casa vai ser mais bem constituída, mais sólida? Jesus falava por por simbologias, né? As parábolas dele eram todos muito simbólicos. Então a gente pode traduzir isso no hoje para a questão da tua verdade íntima, né? Se tu é uma falácia, se tu te comunica no mundo, se o que tu transmite não condiz com a tua verdade íntima, a tua casa está assentada em cima da areia. Primeira onda que bater, o assentamento da casa vai se desfazer, né? E assim vai sucessivamente os outros assentamentos da sua casa íntima, que é a Merkabah, né? É a sua transmissão, a fonte por onde você transita pelo mundo, né? É a sua casa energética, a Merkabah, né? Então, essa rede de transmissão, ela se sustenta, né, em função da verdade, da realidade. Na rede energética, tanto do planeta quanto a nossa, não existem máscaras. Não tem como existir máscaras. Ali só existe o que realmente é verdade, quem realmente nós somos, né? Então, tendo por base a necessidade do autoconhecimento, o contato com essa informação das redes que só transmitem verdade, aí a gente entra no terceiro ponto,
né? Que é efetivamente a comunicação. Depois que nós entramos para dentro, depois que nós pegamos carona numa dessas redes, né? Numa dessas linhas de transmissão. Aí, quando chegamos lá em cima, aí a gente pode estabelecer contato com outras linhas, né? Fazer o pulo de uma linha para outra e estabelecer uma nova ponte de comunicação. E isso só acontece quando existe verdade, porque aquela coisa, vocês já ouviram falar de um ditado que diz que sempre existe um pé torto para um chinelo velho, né? Então, por mais assim diferentões que a gente seja, por mais discrepante da maioria das pessoas que estão à nossa volta e tudo mais, sempre vai existir ao longo de todo o nosso globo pessoas que sejam afins a nós. É o famoso ditado do xamanismo, você tem que encontrar a sua tribo, né? Quando a gente encontrar a nossa tribo, e hoje em dia, então, com as redes sociais, com a internet como um todo, essa questão do encontrar a sua tribo está bastante facilitada, né? É só uma questão de ocorrer a conexão íntima. Isso eu já testei. Sou testemunha viva para dizer para você sobre isso. Eu já testei a internet nesse sentido, tá? Onde eu estava zapeando, né? No Insta, ou no Face, ou no YouTube, qualquer uma delas funciona. E aí tu emite um pensamento. Eu quero pesquisar sobre a Snowland, que é um parque de neve que tem aqui no Rio Grande do Sul. Quero pesquisar sobre a Snowland, vou ver como é que vai ser um passeio para lá, vou ver, pesquisar preços, deslocamento e tudo mais, biriri bororó. Isso já era tarde da noite, né? Aquela velha história, a gente não deve fazer isso, mas eu confesso, eu estava fazendo, né? Tarde da noite eu estava olhando o celular e aí pensei isso, tá, mas eu vou fazer isso amanhã, porque já tá tarde, eu já tô deitada. Eu não vou pegar papel e caneta agora para anotar, porque eu sou o tipo de pessoa que, né, anoto tudo e tal. Vou fazer isso amanhã. E aí continuei zapeando. Eu acho que deu 1 ou 2 minutos, apareceu uma propaganda do Snowland na minha frente. Deu mais 1 ou 2 minutos, apareceu a propaganda de uma agente de viagens, não era agência de viagens, era uma pessoa que é agente de viagens que faz pequenas viagens, divulgando ali a sua excursão para o Snowland. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, que não faz parte das minhas redes sociais. Ela fez uma publicação paga, né? Uma publicação patrocinada. Por isso que ela apareceu para mim. Porque senão, né, se é orgânico, só aparece quem já é conectado contigo. Mas se apareceu para mim é porque foi patrocinado. Então, ela patrocinou aquilo ali e apareceu a excursão para o Snowland, com todas as informações, valores, horário de saída, horário de chegada, como é que funcionava e tudo. É assim que funciona o acesso à rede de transmissão homeostática. Você está dentro já da rede, então basta pensar, basta manifestar isso com a sua alma, que a interação ocorre naturalmente. Eu também já tentei fazer isso com loteria, mas não deu muito certo. Né? Já tentei captar algum número de loteria, mas não deu muito certo. Creio eu, tá? Assim, firmemente, creio eu que ainda vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Nem que seja para um valor pequeno. Torço eu para que seja para um valor grande, óbvio, né? Mas em algum momento vai acontecer, porque eu estou vibrando, eu estou procurando por isso. Uma vez por semana vou na lotérica fazer minha fezinha na quina, fazer minha fezinha na Mega Sena. Quem de nós não faz, né? Uma semana ou outra falha, outra semana faço de novo e assim a gente vai. Mas o fato é, eu tô largando a isca. E tô girando na rede de transmissão. Em algum momento vai entrar. E aí, com as barreiras, exercícios que eu faço de barreira, baixar as barreiras de resistência à prosperidade e tudo mais, exercícios que a gente faz, que hoje em dia são divulgados aos montes, isso, né? Esse assunto tá muito em voga.
eu também abro as possibilidades para vir por outros campos. Então, vai que lá pelas tantas me vem um sorteio aqui, outro sorteio ali. É assim que acontece. É assim que acontece. Então, o terceiro tópico é por que a sua comunicação precisa ser recheada da sua verdade. Vou dar um exemplo. Na sua família, você com o irmão seu, vocês brigam muito. Aí você faz todo um exercício de autoconhecimento, reconhece que você é orgulhoso, vaidoso e tudo mais, e biriri bororó. E aí acolhe essas suas inferioridades e tenta se comunicar com mais harmonia com o seu irmão. Porém, você ainda carrega no seu interior julgamentos em relação ao seu irmão, porque ainda está no processo do papel de irmão. Não está enxergando ele como um irmão seu na humanidade, que está em processo evolutivo como você. Você ainda enxerga ele como seu irmão. Então, se existe essa discrepância, essa rixa íntima, você não conseguiu verticalizar para lá em cima conseguir entrar em estado de contribuição. Porque lá em cima, na vibração alta, o estado é de contribuição. Como você está em essência, a sua manifestação nessa comunicação vai ser de contribuição. Se a outra pessoa receber dessa maneira ou não, isso é um problema dela. Mas o fato é que isso vai ser natural e leve para você. Não vai mais ser com aquela questão assim, tu tentou te comunicar de uma maneira saudável, gentil. E não houve a reciprocidade nesse sentido. Intimamente você diz, viu? Eu tinha razão. Não ia dar certo. Ele não ia ficar legal comigo. Por quê? Porque no teu íntimo tu alimentava esta vibração de ainda existir uma rixa. Tem que entrar bastante trabalho de perdão aí, né? Processos meditativos, usando técnicas curativas como Ho'oponopono, oração de perdão e tudo mais, né? A gente fala de uma maneira mais geral, assim, nas lives, né? Nas exposições, mas a gente sabe, né? Que tem alguns casos de comunicação, principalmente em família, que realmente oferecem desafios enormes, né? Entendemos tudo isso, por isso que as terapias alternativas estão aí para auxiliar nesse processo, por isso que os psicólogos e psiquiatras estão aí para auxiliar nesse processo também. Existem casos em que realmente precisa de um auxílio externo, precisa de um outro olhar de fora para oferecer ferramentas mais diversificadas para se lidar com determinado contexto, né? Mas em linhas gerais é assim que funciona, né? Abordando um pouquinho a questão do marketing digital, por causa dos meus colegas que são terapeutas, também holísticos, e durante todo esse ano se tratou muito sobre essa questão de marketing digital e divulgação de trabalhos. Mas claro que não é só para eles, né? Também tem uma gama bastante grande aí de profissionais autônomos que são meus pacientes e que também buscam informações e têm interesse nessa questão do marketing vibracional, né? Na divulgação de seus serviços e, obviamente, retorno financeiro, retorno de abundância e prosperidade nesse sentido. Esse é um assunto bastante polêmico, porque para você acessar a rede de transmissão homeostática em relação à sua prosperidade, que existe para todos, está à disposição para todos. Hoje em dia, eu já tenho um entendimento diferente em relação à questão da prosperidade para uns serem merecedores e para outros não serem merecedores, né? Hoje em dia já recebi informações de N fontes, né? Espíritas, espiritualistas, umbandistas, grande fraternidade branca e tudo mais, né? Informações de que prosperidade está à disposição de todos nós. O juízo é interno.
O karma é interno. Não existe a história, não existe mais, né? Com essa transição planetária, esta lei está mudando. Então, não é a justiça divina que determina que você não pode acessar a prosperidade, né? Isso era há tempos atrás, né? Onde estávamos num outro nível de consciência. Hoje em dia não, a consciência ela já está cada vez mais expandindo dentro de cada um de nós, né? Uns mais, outros menos, mas o fato é que já nos está sendo colocada a informação de que a prosperidade está à disposição de todos nós. Basta que baixemos as nossas barreiras de culpa, de autoculpa, de auto-perdão, para que possamos acessar essa abundância e prosperidade que está à nossa disposição, né? Então, para dentro, para cima e para os lados. Se eu acredito, no fundo, apesar de todos os exercícios, a Adriana Silveira, minha colega, está aqui, sabe por que eu estou dizendo isso? Se eu faço Ho'oponopono para minha prosperidade e o dinheiro não vem, o que isso significa? Que bem lá no fundinho eu ainda não me perdoei. Bem lá no fundinho eu ainda me responsabilizo por algum uso do dinheiro que não foi muito adequado, né? Por alguma coisa que tenha acontecido em relação à perda de dinheiro, em relação à não prosperidade, por alguma preguiça que eu tenha tido, né? Por alguma irresponsabilidade que eu tenha tido. Isso sem falar na questão de conexões com vidas passadas, né? Porque eu, como terapeuta reencarnacionista, trabalho muito isso também em consultório. Pessoas repetindo um padrão de escassez de vidas passadas que não tem mais a necessidade, né? A pessoa recebeu uma nova encarnação na mudança vibracional do planeta inteiro. Se ela recebeu essa oportunidade de encarnação nesse momento, é porque ela não precisa mais girar a sua vida na roda do karma, né? Ela pode se libertar disso. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado nos consultórios, em relação à desconexão com o passado de escassez, né? Mas voltando à questão da comunicação vibracional, direcionada ao marketing, à divulgação. Então, se eu tenho lá um produto, se eu sou uma terapeuta maravilhosa, faço lá meu post, faço o meu vídeo, faço o meu card, posto nas redes sociais, e não vem, as pessoas não vêm fazer terapia comigo, as pessoas não compram meus cursos, as pessoas não compram meus e-books. O que isso significa? Qual é a mensagem que o universo está passando para nós? Existe claramente uma comunicação aí entre você, que está tentando comunicar algo. Ó, eu sou uma ótima profissional, eu sou uma ótima terapeuta, mas lá dentro eu tenho raiva do meu ex-marido. Eu não perdoo meu pai. Eu tenho problemas com meus irmãos, ou até mesmo comigo. Puxa vida, eu não acredito que eu fiz a tal situação, né? Recentemente, atendendo uma colega terapeuta, a gente foi escrafunchando até que se chegou num aborto que ela fez na adolescência. Então existia ali um forte componente de autopunição em relação àquele aborto que ela tinha feito na adolescência. Imaginem, muitos anos se passaram depois daquilo, né? Então, a pessoa já podia se perdoar, já tinha feito milhões de tratamentos espirituais para encaminhamento daquele serzinho que tinha sido abortado no momento em que ela não tinha consciência ainda, né? Então, vocês imaginem, uma pessoa que tinha esse padrão de autopunição em função de um aborto feito nessa vida ainda, não estou nem falando de situações de vidas passadas, um aborto feito nessa vida, vocês acham que vai prosperar? O universo vai olhar, puxa, ela está dizendo que é uma boa profissional, mas ela está se punindo, ela está carregando um chicotinho na mão. Que boa profissional é essa que ela é? Se ela está se batendo? Se ela está se chicoteando? A informação na Merkabah energética da pessoa está discrepante com o que ela está comunicando. Então, se eu divulgo, quero ajudar as pessoas a vender mais, quero ajudar as pessoas a serem mais vistas, né? Mas eu cobro horrores por isso. Eu quero ganhar muito para te ajudar.
O que eu estou informando para o universo? Que eu não estou a serviço da evolução. Eu estou a serviço da ganância, né? Existe uma passagem bíblica também para isso, né? Não se pode servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Eu preciso escolher, né? Olha que lindo. Já naquela época, quando Jesus nos trouxe essa parábola, ainda deixou aberto o livre-arbítrio. Você escolha a quem você vai servir. Mas não dá para servir ao dinheiro, somente ao dinheiro pelo dinheiro. E veja bem, de maneira nenhuma estou aqui colocando que o dinheiro é ruim. Dinheiro é divino, é uma energia divina, né? Dinheiro é apenas uma representação material da prosperidade que está à disposição de todos no universo, né? Existem N outras expressões de prosperidade. Dinheiro é apenas uma delas. Então, de maneira nenhuma, o dinheiro é ruim. Não, ele não é ruim. Nós, e que em função das nossas ilusões, dos papéis que sustentamos, eu sou rico ou eu sou pobre? Eu sou bem-sucedido ou eu sou mal-sucedido? Eu sou um bom profissional ou eu sou incompetente? Papéis, máscaras que a gente sustenta, que faz com que a gente torne discrepante o valor do dinheiro e dê para ele um valor que não é o que ele tem, né? O dinheiro, assim como a prosperidade, ela não deve ser o objetivo número 1 das nossas intenções. As nossas intenções, objetivo número 1 deve ser evoluir, deve ser crescer em expansão de consciência e entendimento, em felicidade, né? Pura e simplesmente se traduz por essa única palavra, felicidade, né? O nosso objetivo número 1 deve ser feliz. Puxa, quantas pessoas existem por aí que não têm milhões de reais ou milhões de dólares na conta e são felizes, são extremamente felizes. Assim como também existem pessoas que têm muito dinheiro e também são muito felizes. Porque dinheiro pode sim trazer felicidade. Conhecemos pessoas que são pobres e são infelizes. Mas também conhecemos pessoas que são ricas e são infelizes. Vocês entendem a importância dessa definição? Felicidade. É o quão feliz que tu está no teu coração ao divulgar o teu trabalho. O quão contribuição, por pura e simplesmente contribuição. Por exemplo, eu não estou ganhando nada para fazer essa live agora. Eu e os meus colegas que participamos do projeto Todos Juntos, nas quartas, não ganhamos nada para fazer as lives das quartas-feiras. É tudo gratuito. E lá nós colocamos o nosso conhecimento à disposição. Foi a orientação que eu recebi para essas lives de segunda. Trazer o que eu digo individualmente nos consultórios para as pessoas, para mais gente aqui nas lives. Porque essas orientações precisam chegar a mais pessoas e não só ficar no meu pacientezinho único individual ali, que eu atendo no consultório 1 por 1. Vocês entendem? É o sentido de contribuição que a gente chega naturalmente nesse sentido de contribuição quando a gente consegue abaixar as barreiras dessas máscaras de personalidades, né? Os papéis que a gente exerce, né? Outro depoimento pessoal que eu tenho para dar. Meu relacionamento com meu filho, eu tenho um filho pequeno de 9 anos. Meu relacionamento com meu filho mudou bastante quando eu, durante este ano, fiz os exercícios dentro das minhas meditações da manhã de baixar as barreiras do meu papel de mãe. Porque eu não sou mãe do meu filho. Eu estou mãe nesta encarnação por uma série de questões que se fazem necessárias, né? Mas eu não sou mãe dele. E ao me colocar nesta posição, fica mais fácil, por exemplo, manejar uma situação em que dentro do papel de mãe seria inadmissível, seria errada, errônea, né? Então, isso me facilitou bastante. E isso a gente vê diariamente dentro do consultório com as pessoas,
quando elas vão exercitando seus esforços e colocando isso em prática, abrindo mão dos seus papéis, né? Saindo da visão do ego, passando para a visão do eu espiritual, né? Da nossa essência, que é esse movimento que se pede para poder fazer a verticalização. É somente com a visão do espírito que eu sustento o Merkabah, para poder verticalizar. Senão eu não verticalizo e eu não acesso às redes de transmissão homeostática, né? As redes de transmissão todas que a gente trabalha na geobiologia, linhas Hartmann, Curry, Perret, todas as nossas linhas de futuro, passado, né, de presente, que são as que estão ao nosso redor dos nossos corpos, né? Todos temos as nossas linhas de comunicação, de energética mesmo, né? Então, o sentido de contribuir. A gente passa naturalmente, com a visão de essência, a gente passa para o sentido de contribuir. E dentro de um sentido de contribuir, fica mais fácil ocorrer a comunicação, ocorrer o cruzamento das linhas. Para quem precisa aí desta informação, entender essa questão da comunicação vibracional para o marketing, meus colegas terapeutas, meus pacientes que têm os seus comércios, os seus serviços agora em época de pandemia, prestem atenção nisso. Eu só vou conseguir cruzar as linhas, a minha linha energética, com a linha energética do meu cliente, se eu estiver no sentido de contribuição. E vejam bem, não necessariamente o sentido de contribuição traz retorno monetário. Nem sempre isso está envolvido, porque a lei de abundância, a lei de prosperidade vai muito além do nosso mero dinheirinho, quadradinho, retangulinho, moedinha. Vai muito além disso, né? Aqui no nosso mundo 3D, nós precisamos da moedinha, nós precisamos do retangulinho lá, do dinheirinho. O universo sabe disso. Ele vai nos mandar o que nós precisamos para cumprir com os nossos compromissos assumidos. Também desde que a gente não assuma compromissos de maneira irresponsável, né? Então, ocorre aí toda uma engrenagem de consciência que precisa ocorrer do tamanho da nossa perna, né? O mesmo ditado que tem aqui para o mundo físico de não dar o passo maior que a sua perna, também existe para o mundo energético. Se eu estou em treinamento íntimo para esse processo todo, eu não posso querer vender o meu produto lá na alta vibração a R$1.000, a R$500, a R$2.000. Não, eu ainda não tenho essa envergadura de sustentação energética para estar cobrando caro assim. Primeiro eu preciso oferecer um respaldo energético para que haja congruência, né? Afinal de contas, estamos falando de uma verdade. Lá na alta vibração, as coisas só funcionam com verdade. Se eu não tiver uma envergadura que seja verdadeira, eu não vou encontrar linhas correspondentes. Não vou encontrar compradores para o meu serviço, compradores para o meu produto, né? Isso falando, obviamente, para os que estão visando marketing vibracional com este assunto da comunicação. Mas, por exemplo, podemos utilizar este mesmo raciocínio para um relacionamento familiar. Eu não vou conseguir atingir o meu familiar que eu tenho conflito se eu não estiver lidando com a minha verdade. Eu quero ter razão ou eu quero contribuir para esta reconciliação? Será que eu consegui intimamente abaixar as minhas barreiras de orgulho, vaidade, orgulho ferido normalmente costuma estar envolvido, né? Vaidade, para contribuir com esta restauração energética, num caso de relações, né? Entendem? Eu preciso contribuir com a minha verdade. Minha verdade não é moeda. Até para relacionamentos a gente pode pensar isso. Eu não vou fazer uma troca vibracional com o meu parente que eu quero me reconciliar. Não é uma troca, é uma contribuição. Vocês entendem que é daí que vem muito do raciocínio católico e que sim, Jesus falou algo nesse sentido, de que fora da caridade não há salvação, né?
A caridade é a expressão, Jesus quis se expressar em relação à contribuição de coração. A contribuição pura e simplesmente sem intenção, sem necessidade de retorno, o dar sem esperar receber. Entendem? Então a comunicação vibracional era o que Jesus fazia. Comunicação vibracional. Ele não precisava nem fazer esforço. Um dia nós vamos chegar lá. Esse entendimento já está chegando à nossa disposição. São muitos terapeutas, é muita gente falando sobre isso, não é só eu, né? Eu estou trazendo uma singela contribuição nesse sentido. Tem gente que fala até com muito mais propriedade sobre isso, né? Mas o assunto é por aí, né? Eu preciso comunicar com a minha verdade. Olha, já estou 50 minutos falando, meu Deus, né? A gente se empolga e vai. Bom, então é isso. Aí depois, não, mas o bom é que vai dar tempo de falar. O quarto ponto, né, essa questão de falar com a sua verdade íntima, era o terceiro ponto. O quarto ponto é um terreno fértil, né? Por barras axis, teta healing, psicoterapia reencarnacionista, são diversas terapias alternativas que nos trazem o esclarecimento do mundo das perguntas, né? É um terreno fértil de comunicação com o universo. E vejam, o universo não tem boca. O universo não tem boca, ele não vai responder verbalmente para você. Então, meus amores, não adianta perguntar por quê. A gente precisa entender que a gente precisa largar a mão do porquê. O porquê, ele é uma pergunta, né, para utilizarmos aqui na 3D, né, onde a gente tem boca para responder. O universo, ele entende questionamentos que sejam abertos, que sejam sem intenção. Então, é sugerido a troca do porquê para o para quê. E vejam que a resposta do para quê vai te levar diretamente ao sentido da contribuição. Para que eu preciso passar por determinada situação? Para que eu preciso vivenciar a escassez? Para que eu preciso vivenciar a abundância? Você que está investindo em marketing digital, você que está investindo em uma mudança comercial da sua atuação, né? Hoje em dia, em função do isolamento social, muitas pessoas migraram a sua atuação profissional para o online. Então, você que quer comunicar isso, né, trazer esta informação, trazer a sua contribuição, você tem que se abrir para as respostas que o universo vai te mostrar. Para que eu preciso de abundância com os meus serviços online? Para quê? Não é por quê. Para que eu preciso? O que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhar dos serviços online? Se eu estou vivendo uma pandemia, eu estou dentro de casa, ninguém sabe nada do futuro, para que mesmo que eu quero tanto dinheiro na minha conta? Será que eu preciso ter tantos clientes assim? Ou será que eu posso ter poucos e manter a qualidade? Né? Então, acolhemos, né? É o assunto final, né? Dos 4 tópicos que eu comentei no início, de abordagem esse assunto da comunicação vibracional, né? Quando eu pergunto para o universo para que eu preciso de abundância, ele tem N possibilidades de respostas para te mandar. O para que a sua mente que mente não consegue maquinar uma possível resposta. Então, naturalmente, você fica auto-incentivado a ficar aberto às respostas que o universo vai te dar. Para que eu preciso de abundância? Para que eu ainda preciso de escassez? Gente, é incrível. As respostas vêm. Se não vem na tua cabeça como um pensamento, como uma intuição, vem através de alguma pessoa.
vem na internet zapeando. Eu contei para vocês o que aconteceu comigo. O que acontece comigo, porque até hoje isso acontece. Depois que eu me dei conta disso, eu tô toda hora testando, eu tô toda hora fazendo e toda hora dá certo. É impressionante, é tudo uma questão de conscientização. Quando a gente entende esse mecanismo de comunicação vibracional, e a Adriana Silveira tá aqui, ela sabe do que eu tô falando, né? A gente entra no fluxo. Não precisa mais ter desespero de ficar postando, porque existe um fluxo natural para isso acontecer. As pessoas que vão ver a tua postagem estão afinadas naturalmente na tua linha de transmissão homeostática. Então eu não preciso ficar enchendo o saco das pessoas postando. Quando eu postar uma vez, elas vão ver. E isso não sou eu que decido, não sou eu que escolho essas pessoas. É uma questão natural de vibração. Nessa pandemia, eu pude comprovar isso com muita firmeza, assim. Me vieram pessoas lá do Japão, da Inglaterra. Eu tô atendendo uma pessoa que mora na África. Como que essa pessoa viu uma postagem minha? Mas ela viu. Né? E assim é que funciona a rede, né? Deixa eu ver aqui quantos minutos. 56. Então, nós já estamos nos aproximando, né? Então, gente, como eu já comentei antes, a gente sabe que todo esse processo de conscientização não é uma coisa fácil, requer dedicação, né? Requer estudo, requer investimento íntimo por tentar se adequar a essas novas questões. Mas nós estamos aqui para isso, né? Se nós nascemos neste momento em que o planeta está vivenciando, nesse momento do nosso momento íntimo, né? É porque nós temos condições de fazer essa virada de chave, né? Nos foi permitido reencarnar para fazermos isso. Então, é o momento de arregaçar as mangas e empreender as nossas tentativas. Vou dizer para vocês a mesma coisa que eu digo para as pessoas em consultório. É para empreender as suas tentativas. Não precisa se angustiar se não estiver conseguindo. Porque Deus não nos pede pressa. Ele nos pede constância. Ele nos pede que nós estejamos constantemente atentos a essas necessidades de mudanças íntimas, de readequações vibracionais. Né? Se a gente não estiver conseguindo fazer na velocidade que a gente, né, aqui no nosso olharzinho, acha que deveria estar fazendo, então trabalhar essa ansiedade, né? Trazer o estado de presença para agora. A ansiedade está lá na frente. Trazer o estado de presença para agora, né? Se autovalorizar por estar dando abertura para essa expansão de consciência. Tem tanta gente no mundo que ainda não está fazendo isso, né? Famoso exercício lá de acolher a sua criança interior, valorizar os esforços da criança, né? Eu já cheguei ao ponto de pegar espelhinho e botar muito bem, Sandrinha, isso aí. Vamos lá. Não deu o resultado que a gente esperou ainda, mas nós vamos conseguir, vamos lá. Eu já fiz isso, né? Então, sugiro a vocês que façam também. Minha gente, alguns casos realmente um auxílio maior é necessário. Os terapeutas alternativos, os terapeutas oficiais estão aí para auxiliar. Eu tenho disponível aqui no meu Instagram, ali na bio, o meu Linktree. Naquele Linktree tem todas as minhas redes sociais com toda a contribuição que eu tenho feito, né, de conteúdos, de terapias, cursos, e-books, né? Eu tenho e-books muito legais para esse processo todo da psicoterapia reencarnacionista, dos acordos espirituais, da educação das sensibilidades, material super show a valores super acessíveis de contribuição. Sem falar também nos cursos terapêuticos, cursos de formação e os atendimentos já tradicionais, atendimentos também.
Estou à disposição para mais informações. Agradeço a audiência aqui na live de hoje. Ela vai ficar gravada, né? Teremos o link para compartilhar, passar para mais amigos que também possam estar precisando desse conhecimento. Tá bom, minha gente? No mais, agradeço demais. Um grande beijo para todos. Até o nosso próximo vídeo na segunda-feira que vem. Tchau, tchau.